Bem-vindo ao curso Autopublicação com Gembokai. Escreva e publique seu livro com inteligência artificial. Se você está aqui, provavelmente sempre sonhou em escrever um livro, mas talvez não soubesse por onde começar. Ou você já tentou escrever no passado, mas teve dificuldade em transformar uma ideia em uma história bem estruturada. Durante o curso, usaremos o Gembokai, uma ferramenta avançada que ajudará você a transformar suas ideias em uma narrativa coerente e bem estruturada. Vou mostrar como aproveitar ao máximo isso, junto com técnicas tradicionais de narrativa para melhorar a qualidade da sua escrita. Ao final desta lição, você será capaz de, marca de seleção branca, identificar uma ideia de livro sólida e válida para o mercado. Marca de seleção branca, entenda as características de uma ideia forte e original. Marca de seleção branca, evite erros comuns na fase de ideação. Marca de seleção branca, aplicar técnicas para gerar ideias inovadoras e envolventes. Porque a ideia é fundamental na autopublicação. Muitos escritores iniciantes cometem um erro comum: começam a escrever sem uma ideia clara da história. Isso geralmente leva a bloqueios criativos, enredos incoerentes e dificuldade para concluir o livro. Pensemos nos best-sellers internacionais. Todo livro de sucesso nasce de uma ideia poderosa e bem definida. Tomemos como exemplo Harry Potter, de J.K. Rowling. O autor não escreveu sobre qualquer mago, mas criou uma mitologia inteira com uma escola de magia, personagens complexos e um conflito envolvente. Sem essa ideia inicial, a saga nunca teria existido. A neurociência nos diz que as histórias funcionam melhor quando são baseadas em conceitos originais e coerentes. Nosso cérebro é programado para reconhecer padrões e conexões lógicas. Então, uma história com uma ideia clara e forte atrai e mantém a atenção do leitor por muito mais tempo. Se o leitor perceber que sua ideia é confusa ou já percebida, ele provavelmente irá parar de ler depois de algumas páginas. Pelo contrário, se sua ideia for única e bem construída, ela pode gerar entusiasmo e curiosidade. Técnicas para gerar uma ideia forte. Tecla 1. Método das perguntas fundamentais. Para ter uma ideia sólida para um livro, tente-se fazer estas perguntas. Item: o que realmente me apaixona? As melhores histórias vêm de tópicos que lhe interessam. Item: que tipo de história eu gostaria de ler que ainda não existe? Isso ajuda a identificar ideias originais. Item: quem é o protagonista e o que ele tem que enfrentar? Um bom personagem principal é a chave para uma ideia envolvente. Por exemplo, digamos que você é fascinado por inteligência artificial e psicologia. Você poderia escrever uma história sobre um robô com sentimentos humanos que tem que enfrentar o dilema da identidade. Esse tipo de ideia pode atrair leitores apaixonados por tecnologia e ficção científica. Tecla 2. A técnica do e se. Esse método é usado por muitos grandes escritores para criar ideias intrigantes. Você só precisa começar com a pergunta "e se?" para explorar cenários inusitados e estimulantes. Exemplos: item: e se a humanidade descobrisse que se tratava de um experimento conduzido por uma raça alienígena? Item: e se um homem pudesse viver infinitas versões de sua vida toda vez que adormecesse? Item: e se um aplicativo de celular pudesse prever a morte de qualquer pessoa? Essas ideias podem se transformar em romances de sucesso porque criam curiosidade imediatamente. Tecla 3. O método das 3 palavras. Escolha 3 palavras aleatoriamente e tente criar uma ideia de história que as conecte. Exemplo: relógio, mente, perseguição. Ideia possível: o neurocientista descobre um relógio que pode transferir a mente das pessoas, mas é perseguido por uma organização secreta que quer roubar sua invenção. Validar a ideia para o mercado. Depois de encontrar uma ideia, é essencial avaliar seu potencial comercial. Veja como. Diamante azul pequeno. Faça uma pesquisa de mercado, verifique quais gêneros são mais vendidos no Amazon KDP. Diamante azul pequeno. Analisar tendências. Temas como crescimento pessoal, fantasia e suspense psicológico vendem muito. Diamante azul pequeno. Use o Gembokai para testar sua ideia. Nossa ferramenta pode ajudar você a desenvolver um conceito inicial e entender se sua ideia tem uma base sólida. Diamante azul pequeno. Peça feedback e compartilhe a ideia com amigos, escritores ou grupos de leitura para obter opiniões externas. Um erro comum é pensar que qualquer ideia pode funcionar. A verdade é que apenas ideias bem estruturadas e com forte potencial narrativo têm chance de emergir no mercado de autopublicação. Exemplo prático de criação de uma ideia forte. Vamos imaginar que queremos escrever um romance de suspense psicológico. Vamos seguir os passos vistos até agora. Lâmpada elétrica. Ideia inicial.
E se um detetive descobrisse que todas as suas investigações já estavam escritas em um livro misterioso? Livro aberto. Desenvolvimento do enredo. Um detetive encontra um livro que narra com precisão os casos de assassinato que ele está investigando. Cada novo capítulo aparece magicamente, revelando detalhes cada vez mais perturbadores sobre sua vida pessoal. Lupa inclinada para a direita. Validação. Analisamos o mercado na Amazon e vemos que o suspense psicológico está entre os gêneros mais vendidos. Isso nos diz que nosso livro pode ser bem-sucedido. Foguete. Resultado. Criamos uma ideia sólida e original com forte potencial de mercado. Saber como construir uma história que mantenha os leitores grudados nas páginas é essencial para o sucesso na autopublicação. Hoje você aprenderá: marca de seleção branca, como estruturar um enredo eficaz; marca de seleção branca, os principais modelos narrativos e como utilizá-los; marca de seleção branca, a importância do conflito e da tensão narrativa; marca de seleção branca, como desenvolver personagens críveis e memoráveis. Ao final desta lição, você será capaz de escrever um enredo coerente e envolvente, evitando erros comuns que levam a histórias fracas ou previsíveis. O enredo, o coração da narrativa. Enredo é a sequência de eventos que compõem sua história. É a espinha dorsal do seu livro e deve ter uma estrutura bem definida para manter a atenção do leitor. Mas o que torna um enredo realmente envolvente? Tensão narrativa, conflito e desenvolvimento de personagens. Sem esses elementos, a história fica sem graça e desinteressante. Taxinha. Porque um enredo bem construído é essencial. A neurociência aplicada à escrita mostrou que o cérebro humano é naturalmente atraído por histórias com uma estrutura clara e previsível, mas com reviravoltas inesperadas. Um estudo da Universidade de Princeton descobriu que, quando lemos uma história bem escrita, nossos cérebros sincronizam as ondas cerebrais com as do escritor, gerando envolvimento emocional e imersão profunda. Por isso, um enredo bem desenvolvido não só diverte, mas cria um vínculo emocional com o leitor, aumentando as chances de sucesso do livro. As estruturas narrativas mais eficazes. Existem diferentes estruturas narrativas, mas as mais utilizadas e apreciadas são: Tecla 1, a jornada do herói. Tornado famoso por Joseph Campbell, esse padrão é usado em Harry Potter, Senhor dos Anéis e Star Wars. Diamante azul pequeno. Fase 1. Um mundo comum, o protagonista vive sua vida normal. Diamante azul pequeno. Fase 2. O chamado aventura, algo o impulsiona a mudar. Diamante azul pequeno. Fase 3. Conhecendo o mentor, recebe ajuda ou conselho. Diamante azul pequeno. Fase 4. As provas e o conflito, enfrente desafios cada vez mais difíceis. Diamante azul pequeno. Fase 5. O momento crítico, uma grande batalha ou decisão. Diamante azul pequeno. Fase 6. O retorno transformado, o protagonista muda e leva consigo a lição aprendida. Marca de seleção branca. Esse padrão funciona porque é intuitivo e cria um forte vínculo emocional com o leitor. Tecla 2, a estrutura de 3 atos. É o modelo mais utilizado em narrativa e roteiro. Diamante azul pequeno. Ato 1. Introdução. Apresentação dos personagens e do problema principal. Diamante azul pequeno. Ato 2. Conflito. O protagonista enfrenta obstáculos e cresce. Diamante azul pequeno. Ato 3. Resolução. A história chega ao seu clímax e conclui. Lâmpada elétrica. Exemplo. No filme Titanic, o primeiro ato apresenta Jack e Rose e sua história de amor. O segundo ato mostra seus conflitos internos e externos. O terceiro ato é a tragédia do naufrágio e o sacrifício de Jack. Marca de seleção branca. Este esquema é útil para criar um equilíbrio entre ação e desenvolvimento do personagem, criando conflito e tensão narrativa. O conflito é o motor da história. Sem conflito não há história. Existem diferentes tipos de conflito. Taxinha. Conflito interno. O protagonista luta com suas dúvidas e medos. Por exemplo, um homem deve escolher entre o amor e a carreira. Taxinha. Conflito externo. O protagonista enfrenta desafios físicos, sociais ou morais. Por exemplo, um detetive tenta resolver um caso complexo. Taxinha. Conflito com a sociedade. A história mostra o contraste entre um personagem e o mundo ao seu redor. Por exemplo, um rebelde em uma sociedade distópica. Lâmpada elétrica. Exemplo. Em Breaking Bad, Walter White enfrenta um conflito externo, sua doença, os cartéis de drogas, e um conflito interno, sua transformação de um homem bom em um criminoso. Marca de seleção branca. As melhores histórias combinam múltiplas camadas de conflito, tornando a narrativa mais rica e imprevisível, criando personagens memoráveis. Um bom personagem deve ser. Marca de seleção crível, deve ter medos, desejos e falhas realistas.
Marca de seleção motivado, deve ter um objetivo claro a atingir. Marca de seleção transformado, deve mudar ao longo da história. Lâmpada elétrica técnica para criar um personagem profundo. Tecla 1 nome histórico. Quem é ele? De onde vem? Tecla 2 objetivo principal. O que você quer alcançar? Tecla 3 medos e fraquezas. O que o impede? Tecla 4 evolução. Como ela muda ao longo do tempo. Lâmpada elétrica exemplo. Em O Poderoso Chefão, Michael Corleone começa como um jovem inocente, mas, devido às circunstâncias, se transforma em um implacável chefe do crime. Essa evolução a torna inesquecível. Ferramentas e técnicas para construir o enredo. Martelo e chave inglesa ferramentas úteis. Taxinha Scrivener, para organizar tramas complexas. Taxinha Genbokai, para gerar ideias narrativas e refinar a estrutura. Taxinha Mapa Mental, para visualizar conexões entre eventos e personagens. Mão escrevendo exercício prático. Taxinha escreva um pequeno enredo usando o esboço dos 3 atos e adicione um conflito claro. Isso ajudará você a ver sua história de uma forma mais estruturada. Por que o estilo de escrita é importante? Estilo é o que torna sua escrita única. Pense nos autores que você ama. Stephen King tem um estilo direto e envolvente, enquanto Haruki Murakami usa metáforas e imagens evocativas. Lâmpada elétrica exemplo. Leia estas 2 frases que descrevem a mesma cena. Taxinha estilo direto. O homem entrou na sala e sentiu um arrepio. Algo estava errado. Taxinha estilo poético. O homem cruzou o limiar. O ar estava gelado, cheio de um silêncio que parecia suspenso entre as paredes. A primeira frase é concisa e imediata, perfeita para um suspense ou um romance de ação. O segundo é descritivo e sugestivo, ideal para uma história mais introspectiva. Bem no alvo a questão é, não existe um estilo certo ou errado, mas sim aquele que melhor se adapta à história que você quer contar. Os principais estilos de escrita. Vamos agora dar uma olhada nos principais estilos narrativos e em quais gêneros eles funcionam melhor. Tecla 1 estilo direto e minimalista. Diamante azul pequeno características, frases curtas, poucos adjetivos, ritmo rápido. Diamante azul pequeno ideal para suspense, mistério, ficção contemporânea. Diamante azul pequeno exemplos, Hemingway, Cormac McCarthy e Stephen King. Lâmpada elétrica exemplo de escrita minimalista. Taxinha, eu me levantei. Olhei para o meu relógio. Já era tarde. Peguei meu casaco e saí. Marca de seleção branca perfeito para criar tensão e ritmo rápido. Tecla 2 estilo descritivo e poético. Diamante azul pequeno características, frases mais longas, imagens evocativas, uso de metáforas. Diamante azul pequeno ideal para fantasia, ficção introspectiva, romances históricos. Diamante azul pequeno exemplos, Haruki Murakami, J.R.R. Tolkien, Gabriel Garcia Marques. Lâmpada elétrica exemplo de escrita descritiva. Taxinha, a aurora se abriu como uma flor pintando o céu de laranja e rosa. O vento trazia consigo o cheiro da terra úmida. Marca de seleção branca perfeito para envolver o leitor na atmosfera da história. Tecla 3 estilo cinematográfico. Diamante azul pequeno características, frases vívidas, estilo roteiro, ação em close. Diamante azul pequeno melhor para romances de ação, suspense e ficção científica. Diamante azul pequeno exemplos, Dan Brown, Michael Crichton. Lâmpada elétrica exemplo de escrita cinematográfica. Taxinha, o carro acelerou noite adentro. O coração de John estava batendo forte. Diante dele, as luzes da cidade pareciam pulsar como estrelas loucas. Marca de seleção branca perfeito para histórias que querem parecer filmes em formato escrito. Tecla 4 estilo irônico e humorístico. Diamante azul pequeno características. Uso de ironia, jogo de palavras, ritmo leve. Diamante azul pequeno ideal para comédias, romances para jovens adultos, sátiras. Diamante azul pequeno exemplos, Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias, Terry Pratchett. Lâmpada elétrica exemplo de escrita irônica. Taxinha, era um dia perfeito para uma catástrofe. O céu estava muito azul, o sol muito alegre e meu café muito quente. Algo ruim estava prestes a acontecer. Marca de seleção branca perfeito para envolver o leitor com um toque de leveza. Técnicas para refinar seu estilo de escrita. Taxinha 1. Mostre e não conte. Marca de seleção branca em vez de dizer ele estava triste, mostre seu estado. Ele olhou para baixo, suas mãos tremendo enquanto ele procurava suas chaves. Taxinha 2. Variação de ritmo. Marca de seleção branca alterne frases curtas e longas para criar movimento na narrativa. Taxinha 3. Evite o supérfluo. Marca de seleção branca não escreva,
O céu era de um azul profundo, lindo, extraordinário, incrível. Marca de seleção branca você escreve. O céu era de um azul extraordinário. Taxinha 4. Ouça sua própria escrita. Marca de seleção branca leia o texto em voz alta para sentir o ritmo e o fluxo. Taxinha 5. Encontrando seu próprio estilo. Marca de seleção branca escreva várias versões da mesma cena em estilos diferentes e escolha a que melhor representa você. Erros comuns a evitar. Entrada proibida 1. Frases muito longas e complexas. Seta preta para a direita o leitor fica perdido. Use frases mais concisas. Entrada proibida 2. Diálogos não naturais. Seta preta para a direita faça seus personagens falarem como falariam na vida real, evitando discursos excessivamente formais. Entrada proibida 3. Excesso de adjetivos e advérbios. Seta preta para a direita muitos detalhes tornam a narrativa lenta. Entrada proibida 4. Uso excessivo da voz passiva. Seta preta para a direita escreva: o ladrão abriu a porta em vez de a porta foi aberta pelo ladrão. Exercício prático. Mão escrevendo escolha uma cena simples como uma pessoa entrando em uma cafeteria. Taxinha escreva em 3 estilos diferentes: direto, descritivo e cinematográfico. Taxinha leia as versões em voz alta e escolha a que parecer mais natural para você. Os leitores se apaixonam não apenas pelo enredo, mas também pelos protagonistas e antagonistas. São eles que dão vida à história, que nos fazem sentir emocionados e que nos fazem sentir parte do mundo narrativo. Hoje você aprenderá. Marca de seleção branca como criar personagens críveis e bem desenvolvidos. Marca de seleção branca a importância das motivações e dos conflitos internos. Marca de seleção branca como construir antagonistas fortes e multifacetados. Marca de seleção branca técnicas para tornar os personagens mais envolventes para os leitores. Por que os personagens são tão importantes? Um estudo conduzido pela Universidade de Toronto mostrou que leitores que se envolvem profundamente com os personagens de um romance tendem a desenvolver maior empatia na vida real. Isso significa que um personagem bem construído não apenas diverte, mas cria uma experiência emocional intensa. Taxinha exemplo. Por que amamos personagens como Sherlock Holmes, Harry Potter ou Darth Vader? Não porque suas histórias sejam simplesmente interessantes, mas porque elas são únicas, complexas e cheias de contradições. Lâmpada elétrica. As melhores histórias são conduzidas por personagens que parecem reais. Se um leitor se reconhece neles ou os acha fascinantes, ele continuará lendo. Os 4 componentes de um personagem realista. Um bom personagem deve ter: tecla 1 aparência e personalidade. Como ele se parece e se comporta. Tecla 2 metas e motivações. O que você quer alcançar e por quê. Tecla 3 pontos fortes e fracos. Quais são suas habilidades e fraquezas. Tecla 4 evolução. Como ela muda ao longo da história. Lâmpada elétrica exemplo prático. Taxinha se você estiver escrevendo um suspense, seu protagonista pode ser um ex-policial desonrado que quer se redimir resolvendo um caso impossível. Sua fraqueza pode ser um trauma do passado que o deixa desconfiado, enquanto sua força é sua extraordinária intuição. Marca de seleção branca. Essa combinação cria um personagem complexo e interessante. A jornada do protagonista. Um personagem forte deve crescer e evoluir ao longo da história. Este processo é chamado de arco narrativo. Taxinha 3 tipos de arco de história. Tecla 1 arco positivo, crescimento. O personagem começa com uma fraqueza e aprende uma lição que o transforma para melhor. Taxinha exemplo. Harry Potter passa de um garoto inseguro a um herói corajoso. Tecla 2 arco negativo, decadência. O personagem muda, mas para pior. Taxinha exemplo. Anakin Skywalker se torna Darth Vader. Tecla 3 arco estagnado. O personagem não muda, mas o mundo ao seu redor muda. Taxinha exemplo. Sherlock Holmes continua brilhante e imparcial, mas o mundo ao seu redor evolui. Marca de seleção branca. Escolher um arco narrativo ajuda a criar uma história mais intensa e significativa. Taxinha 3 regras para escrever um antagonista atraente. Tecla 1 dê a ele uma forte motivação. Ele quer poder, não é suficiente. Deve ter um objetivo credível. Tecla 2 faça um reflexo do protagonista, deve representar um lado sombrio ou oposto do herói. Tecla 3 dê a ele uma fraqueza. Um vilão invencível não é interessante. Ele precisa de uma vulnerabilidade. Marca de seleção branca. Se o leitor entende o antagonista, o enredo se torna muito mais envolvente. Técnicas para tornar os personagens mais envolventes. Taxinha 1. Use o método da biografia secreta.
Escreva uma biografia detalhada do seu personagem, mesmo que você nunca a use no livro. Isso o tornará mais realista. Taxinha 2. Diálogos naturais e coerentes. Evite frases muito construídas. Faça o personagem falar como ele falaria na vida real. Taxinha 3. Mostre e não conte. Em vez de escrever ele era corajoso, mostre uma cena em que ele enfrenta um medo. Taxinha 4. Dê uma contradição ao personagem. Os melhores personagens são aqueles que parecem estar em conflito consigo mesmos. Lâmpada elétrica exemplo. Taxinha: um soldado pode ser implacável no campo de batalha, mas gentil com as crianças. Essa dualidade o torna mais interessante. Exercício prático. Mão escrevendo, escreva um perfil detalhado para seu protagonista e antagonista, respondendo a estas perguntas. Taxinha: quem sou eu? Taxinha: o que eles realmente querem? Taxinha: qual é o pior defeito deles? Taxinha: como eles mudarão no final da história? Obrigado por acompanhar esta lição. Até a próxima! Cara sorrindo e com olhos sorridentes.